Eu sentei com ele, porque eu já viajava muito, já trabalhava muito, eu sentei com ele e falei, olha, não vou ser essa mamãe que, né, faz o bolinho da tarde, vai buscar na escola. É muito lindo mesmo, que legal com essas mamães, mas a mamãe quer outra coisa, a mamãe quer isso aqui, ó, eu quero me tornar isso, eu quero que você cresça comigo, eu quero que a gente tenha outras experiências. Então, né, desse jeito. Então, por isso que a mamãe está estudando tanto, por isso que a mamãe trabalha tanto, e eu preciso de você como o meu cúmplice desse plano aqui. Não me deixa chorar, não me deixa ficar triste, porque às vezes ele me ligava, eu tava num hotel fora, ele me ligava, aí ele chorava, eu chorava, aí teve um dia que eu falei, vamos sentar, vamos conversar. E a gente teve um acordo ali, e ele Isso ele sempre... com 7 anos. É, com 7 anos. Ele tava, acho, na primeira, segunda série. E hoje eu tô aqui com a Vivi Duarte, que é maravilhosa. Aquelas mulheres que assim, eu já me identifiquei só na bio dela, só que a bio dela é tão grande que eu falei, eu vou ter que ler. Vocês sabem que eu não leio nunca, mas é muita coisa pra decorar, a cabeça da pessoa já não tá boa. Ela é CEO do Plano Feminino. Ela é presidente do Instituto Plano de Menina, que são projetos lindos que a gente vai falar o que é. Gente, para tudo. Ela é autora do livro De Quem é Você na Fila do Pão. Pra você tirar os planos do papel e colocar. Eu escrevi um livro sobre isso, como a Vivi já escreveu, eu já indico dela, entendeu? Porque provavelmente tem tudo que eu queria falar, já tá aqui, maravilhoso. Não, reconhecida pela Veja São Paulo como paulistana nota 10. Devia ser nota 1000, gente, eu achei bem baixa essa nota. 1000, né? Não dá. Woman to Watch Brasil 2020, que é o maior prêmio da indústria de comunicação brasileira para mulheres. Ou seja, ela é o que a gente chama de uma liderança feminina. Então fiquem atentos nessa conversa que vai ser muito especial. Vivi, que delícia você Que legal, obrigada pelo convite. Adorei, na sua agenda lotada, você encaixar esse divã, essa conversa aqui. Que é muito importante, né? Ter vozes como você, pra gente poder falar, conversar e contar dos bastidores também, né? Porque às vezes a vida no feed ali, né? Da empreendedora, diva. Maravilhosa, que faz assim com o cabelo. Que faz assim com o cabelinho. O que você é, dona? Né? Dona! É tão bom a gente ter conversas assim, né? Então, que bom. Prazer. Vivi, prazer é meu. E eu queria saber, o que é esse plano feminino? O plano feminino começou em 2010, então eu tenho uma formação de jornalista, depois me tornei a jornalista marqueteira, então fui buscar comportamento de consumo, varejo, olhar, então, para as questões de gênero dentro da propaganda. E aí eu era executiva de marketing e comecei a ver uma lacuna em relação a como as mulheres eram posicionadas na propaganda e o quanto que nós, mulheres, tínhamos de poder de decisão de compra no mercado, nas pesquisas. Falei, gente, tem uma coisa que não fecha. A gente tem um alto poder de compra, mais de 85% de compra. Somos ricas. Né? Não, e o poder de decisão, de escolha, né? E por que a gente é tão objetificada e estereotipada na propaganda? Então, o Plano Feminino é uma consultoria que nasceu em 2010 para provocar a propaganda a colocar a mulher dentro das narrativas da propaganda como ela merece, com esse 85% do poder de compra no mercado, com essas questões todas que a mulher faz, que é ser arrimo, transformar, inspirar, né? Então a gente vem construindo esse território, se tornou instituto, é uma consultoria instituto, né? Junto com o Plano de Menina, que é um instituto que tem 7 anos já, que tem muito a ver com a minha história também. Então, tem o Plano Feminino, que ajuda a construir narrativas propositivas para, né, raça, gênero e diversidade na propaganda, de dentro para fora das companhias, e tem o Plano de Menina, que é um instituto focado em meninas periféricas, como eu fui um dia, para capacitar e conectar essas meninas a vagas no mercado de trabalho. Então, esses dois polos, assim, pilares dos negócios do plano. Que legal. E Vivi, eu sempre falo assim, que quando a gente empreende, quando isso vem de um lugar que tem a ver com a nossa história, eu acho que a gana é outra, né? Aquilo que nos mantém a aguentar os perrengues. Sim. O que foi que te impulsionou a ter, porque, né, essa situação com as mulheres já é antiga, né? Não é de hoje. Sim. O que te fez falar, cara, não, eu vou fazer alguma coisa com relação a isso? Eu sempre gostei de histórias de mulheres. Então, eu nasci num lar de mulheres, assim, né? Minha mãe, minha avó, aquelas empreendedoras raiz, assim, do Brás. Então, eu sempre falo e honro a voz delas, a história delas, porque me tornou quem eu sou hoje. É a tua história, assim, né, minha também. história. Então, as duas, elas eram muito, assim,
elas faziam planos para poder, né, vender o almoço para pagar a janta, ou para que eu fosse num grande festival que eu gostaria, do Skid Row, do Extreme, tinham vários festivais assim que eu tinha que ir, e a gente se juntava ali numa potência, sabe? E eu sempre fui muito interessada em histórias de mulheres, sempre quis ser jornalista, então consumia muita revista, olhava aquelas entrevistas e ficava fascinada. Então eu queria ser uma mulher que contasse histórias de mulheres. Já sabia disso desde menina. E aí, depois que fui, né, me tornei jornalista, comecei a estudar mais. Histórias gerais. Tipo, Histórias gerais. Nada a ver com propaganda, assim, Tá. É jornalismo mesmo. Eu gosto muito de escrever, né? O jornalismo, ele me deu uma realização de sonho, mas eu fui pro marketing, pros negócios, porque era o que tinha no meu DNA também, sabe? De empreendedora. E também porque eu queria ascender rápido. E eu percebia que no jornalismo eu ia ter mais dificuldade em conseguir uma ascensão profissional, financeira, né, de posição, e no marketing eu tinha mais espaço, eu sentia isso nas companhias. Então eu fui navegando, me tornando essa jornalista marqueteira, e daí comecei a olhar a mulher dentro dos lugares que eu estava. Então, como que a mulher consome esse produto? O que ela faz no ponto de venda? Como a gente faz para que essa mulher tenha mais voz? Então, eu fui construindo, né, com essa paixão que eu sempre tive por olhar para a mulher, né, e mulheres de vários lugares, tanto da periferia, quanto as mulheres que eu inspirava, aspirava a me tornar, eu comecei a construir esse lugar, né, de trabalhar para mulheres Legal. E com mulheres. Você foi uma criança que teve voz? Assim, uma criança, né? Na tua infância, você tinha voz? Olha, eu tinha muita voz. Eu morei num cortiço, né, assim, durante até os meus 12 anos, assim, morei num cortiço, na freguesia do Ó. Eu tinha muita voz, eu sonhava, eu brincava, então eu digo que eu fui uma menina que conseguia olhar muito lúdico e olhar o caos de forma propositiva. Então, hoje, se eu passo na ruazinha que a gente morava, né, e tá lá do mesmo jeitinho que era aquele cortiço, eu fico olhando e eu falo assim, gente, como eu vivia aqui e eu tinha sonhos tão grandes e nunca achei que era impossível, sabe? Porque eu tinha voz, então quando eu falava, minha mãe sabe, autorizava aquele sonho, assim, é sobre isso, vai acontecer. Então, qual que é o plano? Como que nós vamos fazer isso acontecer? Então, vai estudar. Estimulava, então. Me estimulava. Então, eu tinha muita voz, eu entrevistava o povo, pegava uma escova de cabelo, ficava entrevistando as pessoas que passavam no corredor do cortiço, o povo não me aguentava, né? Gente fazia show. Do céu. Era assim, então eu era uma menina que tinha muita voz, assim, na escola também, era oradora, sempre foi muito, né, gostava de me comunicar, então eu fui uma criança Legal. com bastante sorte em relação a isso, sabe? Eu pergunto porque eu sempre... É isso, né? Assim, você é uma privilegiada nesse sentido, Sim. né? Porque poder ter voz não é pra todo mundo. Sim. E aí, de repente, você olha alguém que não tem, você fala, ai, gente... Você reconhece, acho que até mais facilmente, né? Que você fala, nossa, tipo, pra mim isso é tão natural, né? Sim. Como que isso não... silenciar, né? Eu acho que tem essa questão que a gente trabalha muito no plano, de como a gente está construindo as histórias das meninas que estão ao nosso redor, né? Como a gente está inspirando as meninas, porque às vezes a gente invalida os nossos sonhos como mulheres, porque a gente está cansada, tem muito estereótipo, muito padrão, a gente está num lugar já de não sonho que acontece, e a gente passa isso para as próximas gerações, porque a gente não curou muitas coisas e acaba passando os nossos traumas, né? O nosso silenciamento, né? A gente vai passando para as próximas gerações. Então, é muito importante o autoconhecimento e a gente entender quem é a gente na fila do pão, curar, né? Tem tantas coisas que a gente precisa curar e todos os dias a gente precisa, né, se libertar. Eu faço tanta coisa, tenho minhas ansiedades, tenho as minhas, né, questões. O tempo inteiro eu tô me provocando onde eu posso melhorar, para eu não passar isso para frente. Eu tenho uma neta, a Luísa, de 4 anos. Gente, tô com uma avó na minha frente. O que você faz? Vamos mudar o tema do podcast para a saúde e beleza. Estou com uma avó. Amiga, eu tenho uma neta de 4 anos, a Luísa. E eu fico pensando, né? Às vezes eu falo... Meu filho tem 23. Filho. 23. Eu tive com 21 e ele... Tá tudo certo. Foi lá 23, acima do 18 já é um... E Heloísa, e eu fico pensando, às vezes a gente reproduz as coisas para as meninas, né? Então, às vezes eu falo, ai, não sei o que, ai, não sei, acho que, né? E às vezes a gente tem algumas questões, porque não é todo mundo, sei lá, a gente tem coisas para resolver dentro da gente, de padrão, de rótulo, de beleza e tudo, que às vezes você fala, ai, meu Deus, não tô me sentindo bem, ai, não sei o que. Eu presto maior cuidado, maior atenção do jeito que eu vou falar perto dela. Ou se eu falo, eu retomo a minha fala e falo, ai, mas eu sou maravilhosa. Nossa, eu vou até me olhar no espelho, eu vou até me dar um beijo, sabe? Porque eu quero que ela cresça com esse empoderamento, que às vezes a gente não cresceu, né? Eu mesmo cresci fazendo dieta, porque, né, minha irmã, todo mundo tinha um corpo diferente do meu,
E a minha mãe, com toda a vontade dela de me fazer, pra ela, na cabeça dela, era o certo. Ela me colocava ali, minha irmã podia comer qualquer doce e eu tinha que comer uma maçãzinha com adoçante, sabe? Umas coisinhas Sim, que pega na cabeça da gente. Claro, Então, claro. não é todo mundo que é desconstruído o tempo inteiro, mas eu acho que a gente não silenciar as próximas gerações e a gente entender onde a gente foi silenciada e curar isso para poder não deixar, né? É o tal de ser tóxico pro no outro. quarto da minha filha tem um quadrinho que eu tô quase me arrependendo de estar lá, mas tudo bem, que tá escrito: não seja uma boa garota. Ela não sabe ler, mas mesmo assim eu já tô quase arrependida de colocar. Porque, obviamente, né, que quem obedece é sempre melhor, né? Assim, do ponto de vista como mãe, mas do ponto de vista como mulher, é horrível mesmo, né? Mas, Vivi, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou uma interessada pelos inícios, né? Por essa coisa do... Porque eu acho que o mais difícil, eu sempre acho que é começar. Porque quando você tá na coisa, uma coisa vai levando a outra, e quando você viu, você já fez, já empreendeu, já criou um monte de coisa. Como que foi esse start pra criação do plano de menina? Né? Que hoje é o teu negócio, né? O instituto, além da sua consultoria. Sim. Como que foi, né? Essa mobilização, as meninas de onde vinham, como que você juntou todos esses elementos para transformar no instituto? Olha, começou em 2016. Eu fiz uma pesquisa mesmo. Você já tinha um plano feminino, já né? Tinha um plano feminino, a gente já fazia consultoria, já estava bem posicionado. E exatamente por isso eu decidi criar o instituto, porque a gente fala muito de propósito, e aí ficava muito fácil para pensar em propósito, mas ajudando a construir uma narrativa para o mercado que às vezes nem mudava para dentro, era mais uma narrativa para fora, para ganhar prêmio, para ganhar na Cannes, que a gente sabe como funciona o mundo publicitário, infelizmente, ainda tem muito para mudar, né? Então eu comecei a questionar, como eu posso ser uma empreendedora com mais impacto? E aí, para mim, empreendedorismo social foi o caminho. Então, primeiro, eu fui buscar minha história, né? Uma menina que nasce sem privilégios hoje, nasce numa periferia, uma menina negra, periférica, sem privilégios, ela tem muita dificuldade em sonhar, em ter planos, em realizar planos. Porque a gente tem um monte de pesquisa, mapa social, que mostra uma menina do Capão Redondo, ela consegue morar lá em 2 quartos com 8 pessoas da família, não tem muito estudo, a escola não funciona direito, enquanto uma menina que mora em Perdizes, ela vai pro balé, ela vai pro inglês, ela mora num apartamento de 150 metros quadrados com a sua varanda gourmet. Então, assim, o que essa menina do Capão Redondo e essa de Perdizes vão ter de oportunidades? Tem um abismo entre elas. E eu era essa menina, né, da periferia. Então, o Instituto nasce com essa raiz aí, esse DNA da minha história, com foco em meninas periféricas, todas elas, de todas as cores, para capacitar, para especialmente cuidar dessa menina para que ela tenha autoestima, para que ela, independente do CEP dela, ela ouse sonhar, sabe? E aí elas vão para algum lugar, então você faz um belo dia, você chegou e falou, vou fazer isso. Aí você falou com alguém, você fez sozinha. Eu fiz uma pesquisa de campo, tive muito a parceria da Eliane Dias, que na época ela dirigia o SOS Racismo, tem um networking com toda a comunidade, Brasil inteiro, então a gente mapeou quais eram as comunidades com mais violência contra a mulher e contra a menina, e a gente começou no Capão Redondo e em Grajaú, um trabalho de pesquisa de campo para meninas, então a gente ia dentro dos colégios, conversava com as meninas, fazia workshops já, ouvidoria, para entender com as meninas o que elas precisavam, o que elas sentiam falta. E daí a gente foi construindo e co-criando com elas workshops, jornadas, como que é o jeito que tem que ser uma mentora para você confiar nessa mulher e dividir com ela. Como você conseguiu entrar na escola, gente? Assim, porque para entrar para falar numa escola... são essas aberturas, essas parcerias, né? Entendi. Com o SOS Racismo, com as secretarias das escolas, muita conversa. Então, assim, depois que a gente já instituiu, o instituto já está pronto, as coisas estão acontecendo, mas tem muito trabalho de bastidor mesmo, que é esse trabalho de formiguinha. De você ir de porta em porta, tem diretor que vai falar não, outro diretor abre a porta, quero te ouvir, mas volta no final de semana que vem. Eu ia aos sábados, porque, né, dia de semana eu não conseguia. Ia de sexta-feira, às vezes, à noite, mas a gente conseguiu abrir 2 escolas muito importantes. A gente fez um trabalho com mais de 500 meninas no primeiro ano. As 2 escolas são do plano feminino? Do plano de menina, né? No plano Capão feminino, Redondo desculpa, do plano e de Grajaú. menina. Tá. E a gente fez um trabalho com 500 meninas, deu uma repercussão muito interessante, muito incrível, porque as meninas, elas começaram a mudar comportamento dentro da escola. Tanto então, em calma, na relação verdade, ao a escola era comportamento... contraturno escolar, né? Era contraturno. Contraturno, tá. Então, a diretoria abriu um espaço pra gente. Seja no dia de semana ou final de semana, eles abriam as portas pra gente e a gente oferecia coffee, né? E levava todo o material com mentoras. Gente, eu acho que agora que eu entendi, você estava dentro das escolas, então. Entendi. Tá Sim, bom. A gente entrava, fazia parceria com a escola, Legal. fazia os workshops, né? Além disso,
teve todo um trabalho de puxar outras mulheres mentoras de várias áreas do conhecimento para serem mentoras do Instituto. Então eu também contei com uma rede de mulheres, assim, incríveis. A gente hoje tem mais de 500 mulheres mentoras no plano. Que maravilhoso. Então só cresce. Hoje vocês estão em quantas escolas? Com a pandemia, a gente deu uma regredida. A gente está em 10 estados. Então a gente tem mais de 50 escolas. Caramba. Tem 6 anos, né? Vai completar 7 Mas anos. é muita coisa. É muita coisa. Então o impacto é muito grande. A gente tem uma escola hoje, que é a Planejando Meus Sonhos, que é online. Então, essa escola online, ela, assim, capacita milhões de meninas. A gente tem várias marcas que são marcas madrinhas. Vocês capacitam em quê, Vivi? Só para... Vendas, programação, oratória, tem cursos de soft skill, que é autoestima, autoconfiança, empreendedorismo e negócio, né? Então, são vários cursos que elas podem escolher, PowerPoint, por exemplo, esses pacote cursos, Office. Eles são iguais para todas as unidades? Para todas as unidades. A grade é a mesma. A Os grade é a mentores, mesma. obviamente, são diferentes, mas a grade é a mesma. Isso, a grade é a mesma. A gente tem uma cartilha para os mentores que são treinados, a grade é a mesma, e a gente tem toda uma jornada. E a gente tem a Dona do Meu Mundo, então a jornada da Dona do Meu Mundo é de negócio, empreendedorismo e finanças. Aí tem a jornada Vida Digital, que é mídias sociais, programação. A jornada Você Não É Obrigada, que é sobre lei, sobre direito, sobre comportamento. Então, sabe, tem várias jornadas. Que legal. E cada uma delas tem ali, né, uma composição de soft skill, hard skill para as meninas. E tem jornadas especiais quando as marcas contratam. Então, assim, uma marca que subsidia o Instituto precisa, por exemplo, contratar 50 meninas para o trade. Então, a gente treina essas meninas para aquela vaga. Então, são jornadas especiais para contratação. Então, elas terminam a jornada. Empregada. Já são efetivadas nas companhias. Sempre multinacionais, sim. Vivi, quantos anos você tem? 44. Aí você parece menos. Pronto, já tô te seguindo, que eu te falei, pronto, já ficamos best. 44. Não, então tudo bem, não. Você é vó, tava aqui fazendo as contas. Falei, não, gente. Me conta uma coisa. Você teve teu filho com que idade? Eu tive o Paulo Neto com 21. E nessa época você fazia o quê? Com 21 eu estava na faculdade, já fazia jornalismo, trabalhava de televendas, trabalhei de gerente de loja, vendedora de loja, trabalhei de sacoleira também, trabalhei de empacotadeira. Também já fui empacotadeira. Olha, já me identifiquei. Sacoleira, empacotadeira, tamo junto. Olha, o meu primeiro trabalho foi de pacote. O meu também. Minha filha fazia uns laços que o povo queria fazer só botava aquela pontinha pra ficar aquele pra ficar o negócio, laço grande. Não, todo mundo queria fazer comigo, me tiraram e me levaram para o administrativo, porque eu tumultuava lá no pacote. Gente, né? O pacote é tão mais legal. Eu tumultuava lá no pacote, porque eu fazia coisas lindas e eu, não, eu quero fazer com aquela mocinha, né? Então, eu já fiz tanta coisa, assim, pra, né? Mas quando eu engravidei do Paulo, eu tava já na faculdade, era televendas, e aí depois eu fui pro estágio. Eu parei um período, porque foi um período que eu ainda tava tentando entender, sabe? O que eu ia fazer, como que ia ser, fiquei um pouco assustada. Então, parei, mas depois voltei logo no próximo semestre. Então, não... Ele era pequeno, então tinha 6 meses. Era. Cara, não, eu perguntei da maternidade, porque assim... Ele me acompanhou, assim, faculdade, pós-graduação. Porque não é... Eu acho que essa história da mulher, depois que tem aqui, filho, ó, no... é difícil. Eu tive filho, eu já tinha saído da faculdade. Senão, não sei como que eu faria, assim. Não, era... O pai dele sempre foi muito parceiro, então sempre teve a responsabilidade. Então apoio, é muito, gente. né? Pouca rede de apoio não, né? Ele é o pai, mas é que tem pai que não é presente. Eu tinha pouca rede de apoio. Era mais eu e o pai dele, mas o pai dele era o cara muito presente, muito parceiro ali, que compartilhava, dividia a tarefa, mas a minha rede era muito pequena, assim, então eu tinha a vizinha, tia do coleginho lá que ele ficava, da escolinha que ele ficava, sabe? Mas na maioria das vezes estava comigo, eu levava pra aula. Você imaginava nessa época, Vivi, pensando nessa menina que tinha acabado de ter filho, 21 anos na faculdade, você imaginava que você ia fazer toda essa transformação? Você pensava grande? Porque você falou que você estava no curtiço e pensava enorme. Nossa, eu pensava. Mas você pensava o quê? Quero entender o que você passava nessa cabeça. Fazer, assim, eu tenho amigas da faculdade que de vez em quando elas me acham no Facebook, eu até quero fazer um encontro com elas, a gente até conversou disso há alguns meses, que elas me acharam, a gente se achou, né? E elas falaram, gente, que doida, Vivi, olha, aconteceu exatamente o que você falava e tal. Que eu falava, às vezes a gente tava, né, saindo, às vezes não tinha, você tava ali estudando, eu saía direto do trabalho, tava com fome, não queria ficar gastando na cantina da faculdade. Era pouco dinheiro, eu tinha que investir em outros cursos, outras coisas. E eu falava pra elas, gente, não tem problema que a gente não vai comer essa coxinha aqui, que a gente ainda vai, sabe, brindar em Paris, fazer não sei o quê. Então, eu sempre pensava grande. Eu pensava muito em me tornar uma grande jornalista, reconhecida, com trabalhos que tivessem a ver com o social. Tanto que meu primeiro projeto
na faculdade, no primeiro ano, primeiros 6 meses, chamava Olhar Feminino. Foi um jornalzinho. Caramba, então você era muito focada, né, Vivi? Era um jornalzinho onde eu escrevia vários poemas, vários textos sobre mulheres que eu conhecia. E aí eu puxava assunto com as mulheres, puxava assunto com mulher no ônibus, mulher que eu vendia alguma coisa e queria saber da história delas. E falava, eu tô fazendo faculdade, me conta a história aí, vamos conversar um pouco? Eu vou escrever sua história no meu material lá. Então, eu tenho até hoje, assim, guardado. Então, eu sempre fui muito apaixonada, como eu te falei, né, por histórias de mulheres. Cara, porque é dificílimo, assim, eu fico vendo. Quando a gente é jovem, eu me formei em psicologia, depois fui trabalhar com sapato. Então, aqui é o empreendedor no divã por conta disso também. Eu acho que a gente escolher as coisas jovens, eu acho dificílimo, porque naquela época, eu não tinha noção do que eu queria. Depois, eu olhando pra trás da minha história, por muito tempo, eu falei, será que eu não devia ter feito psicologia? Mas eu amo psicologia. E agora, pela primeira vez na vida, eu consegui unir a psicologia, que tava um pouco solta, né, na minha vida, não ser usar pra mim mesma, com empreendedorismo, com conversas que eu gostava de contar a história das mulheres, mas isso assim, isso veio se construindo. A Tatiana de 18 anos era só sacoleira e empacotadeira, entendeu? Não tinha essas coisas na cabeça. Eu tinha muito, eu tinha meus diários, eu fiz fotos da minha finada avó, fotos assim, fotos nuas dela, assim, fazia foto e escrevia textos pra ela, assim. Então eu sempre fui apaixonada por histórias de mulher e de colocar essa mulher pra cima, sabe? E sempre nesse lugar que eu falo muito do Plano de Menina, que é o Instituto, né? A gente não quer contar história triste de meninas, a gente quer contar o poder que essas meninas têm, o quanto que elas precisam ser ouvidas, né? Serem ouvidas e ocuparem espaços para fazer acontecer. Elas precisam de oportunidade, porque elas são incríveis, né? A gente sempre conta o lado propositivo, sabe? Então, acho que isso sempre teve dentro de mim mesmo. Ai, nossa, eu tô me identificando um monte, Vivi. Tô adorando. E me conta uma coisa, o que você pensa, assim, pro futuro? Olha, eu quero construir uma sede do Plano de Menina, então isso pra mim já tá muito, eu sonho com essa sede, assim, e vejo já os espaços. Começar a acontecer nela ou não? Não, né, porque eles são online agora, porque com a pandemia a gente também reestruturou, tem muita coisa online acontecendo, a gente tá retomando a partir do ano que vem as escolas no presencial, né, mas eu quero ter uma sede, que seja uma sede, assim, de encontro, de capacitação mais profunda, de conversa, então também que tenha acolhimento de psicólogas ali, treinamento, aulas de idioma, que é muito importante, né? Então eu quero ter essa sede. Eu quero ir para a América Latina também, então o Instituto já está trabalhando para os próximos anos a gente conversar com meninas para a América Latina, então a gente está fazendo esse movimento já de contato, de conexão, né? Trabalhar em prol cada vez mais dessa transformação de impacto real de meninas e mulheres no Brasil, né, e América Latina, porque quando a gente fala de impacto é muito sério, né, trabalhar com impacto, e às vezes a gente fica criando campanhas, a gente vê tantas campanhas com awareness, né, milionárias, né, de grandes institutos que estão instalados aqui no Brasil, institutos internacionais que podiam fazer muito mais e não fazem, né, eu senti isso, eu fui uma menina de periferia que vi grandes institutos circulando na periferia, tirando foto das meninas tristes. Ai, olha isso daqui, olha essa pobreza aqui, olha aquilo ali. E o que mais, além de ficar escancarando a tristeza dos outros, né? O que esses institutos podem fazer para impactar de forma real, oficial e produtiva? Se não faz, o meu vai fazer, né? Sabe? Então, a gente coloca lá, o Plano de Menina trabalha para ser o primeiro instituto de capacitação real de meninas periféricas no Brasil. A gente quer mídia? A gente quer porque a gente precisa disso. A gente quer awareness? A gente quer buzz? Sim. Mas o que importa pra gente é impactar vidas. A gente realmente saber que uma menina entrou numa companhia, mudou a vida da família, tem plano de saúde, a mãe voltou a estudar, sabe? Romper o ciclo, né? Porque realmente, assim, estudar, eu acho que é a única coisa que nunca tiram de você. Exatamente. Eu nasci numa família privilegiada, mas é engraçado, eu sempre tive essa cabeça. E da minha família, eu sou a única que se formou. Pois é. E aí eu tava até... Porque às vezes é isso, né? Não dá valor para a educação, mesmo e assim, com condições de estar, né? Porque assim, meus irmãos tocavam, um começou a trabalhar cedo, outro também, daí foi largando. E aí quando eu tava nesse meio do caminho, meu pai ficou doente, mas eu nunca deixei de estudar, porque eu falei, gente, o meu estudo ninguém vai me tirar. Então eu não posso não fazer isso, entendeu? Eu não sei o dia de amanhã. Né? O meu pai foi uma pessoa privilegiada, eu posso ser uma pessoa que vai ganhar dinheiro e vai perder tudo, né? Assim, eu não sei, então assim, educação, eu amo aprender. Então assim, quando eu vejo realmente essa coisa que a gente é só uma oportunidade, né? Pra realmente a gente poder falar de meritocracia, que daí é legal falar, entendeu? Então, tipo, puta, legal. Dispara todo mundo do mesmo lugar, aí sim, né? Exatamente. Total. É o que eu falo assim pros meus filhos. Sabe qual que é a sua diferença para outras crianças que moram na comunidade, que estão aqui na rua quando vocês vão pra escola? Vocês tiveram a sorte de nascer na minha barriga. Nem sei se é sorte, mas enfim, em termos de privilégio, só essa.
Se você nasce com um pouco de oportunidade, já muda tudo, né? Opa. Então, acho que também essa consciência, o plano de menina, né? Que você falou que eu quero, né? Quero tornar o plano de menina o instituto mais reconhecido por impacto de vida de meninas periféricas e por meio da educação, porque é a educação que vai libertar, a educação que vai fazer com que elas não sofram violência doméstica, porque elas têm independência financeira, elas têm Adoro independência essa para palavra. circular onde elas Independência quiserem, financeira né? e Pix. Adoro. Não é? Manda os Pix. E é por aí mesmo, né? Sim. Porque se não nasce numa Gente, quem barriga tem dinheiro, privilegiada, é verdade. você vai fazer o quê? Você vai ficar à mercê de sonhar. Então, o Instituto traz muito esse lugar, de ser essa ponte de conexão para as meninas. Lindo. Você falou tudo o que eu acredito, tá? Você vai escrever um livro sobre Já- isso, que daí você já. me poupa de escrever. Você aqui já me poupou. Eu sou coautora, assim, na cabeça, porque eu ia escrever esse livro com esse título, agora eu não vou mais. Ai, E aí, o gente. próximo livro que você escrever também você dedica Já te a mim, que eu já nem chamo. escrevo. Porque eu tô... Já te chamo, já a gente faz uma collab, a gente já faz um livro juntas. Ai, Vivi, eu tô rindo, mas assim, é que de verdade, pra mim é tudo que eu vivo, assim. Não que eu vivo, mas que eu desejo, que é uma coisa que Sim. pra mim é muito forte também, essa história da mulher. Então, adorei. Sim. Adorei saber. Obrigada. Eu também, assim, eu falo sempre da gente ir desmistificando também, né? Não romantizar o empreendedorismo, né? Sim. Eu acho que chegar até aqui foi muito, assim, muito perrengue, muita conexão que dá certo, mas muita que não dá, muita puxada de tapete. Então, assim, se você quer empreender, se você quer fazer acontecer, quer tirar um plano do papel, entenda que vão ter coisas que vão acontecer que vão sair do teu controle. E tenha resiliência, trabalhe a inteligência emocional, né? Porque é importante a gente falar isso também, porque hoje, com todas as credenciais que eu tenho, com 44 anos, aí a gente não consegue contar todo o caos que foi chegar até aqui, né? Mas foi um caos também. Então, assim, é importante a gente ter cada vez mais mulheres conscientes de realizar planos, mas entender que vão ter as horas de pancada, né? E a gente se preparar para isso, seja com rede de apoio, Sim. seja com uma grana extra que você tem, se caso der alguma coisa errada, eu tenho um plano B, né? Sim. Isso também é muito importante, né? Pra gente poder Vivi, ser transparente com todo mundo, né? Com certeza. Você falou de momentos de caos, né? Eu adoro entrar nesses momentos, porque quando as pessoas veem mulheres como você, elas se sentem estimuladas, mas por outro lado elas falam, cara, mas nunca vou ter todas essas credenciais com 44 anos. Às vezes até a pessoa desiste, porque ela fala, cara, tá tão longe que acho que já não é pra ser. Quais foram os momentos que você falou, cara, que caos? E que você conseguiu superar? Pra as pessoas entenderem esse outro lado que acontece Ai, também. muitos, amiga, muitos, não tem Conta noção. alguns aí. Muitos momentos de caos. Deita aí, pode contar, fica Cara, não. tranquila. Não, eu tô pensando assim, tem vários. Quando eu fiz a transição, né? Eu tinha 32 anos, tava em ascensão de carreira. E aí eu decidi, tive esse insight de gênero, raça e diversidade pra propaganda e decidi montar o plano feminino. Ali, quando eu fui empreender, eu já tive uma grande ruptura, porque eu parei de receber um salário que era muito interessante e fui empreender com algo muito novo, provocativo no E mercado. sem salário, nada interessante. Sem salário. E aí, uns FIIs bem pequenininhos, umas coisas assim que não fechava a conta. Eu lembro que no meu primeiro escritório, eu tava desesperada. Eu pagava as pessoas, tinha gente que saía com frigobar como pagamento. Saía com meu Mac de pagamento. Porque, assim, não fechava, não vinha, as pessoas não entendiam o modelo de negócio, sabe? Você contratava só mulheres ou não? O plano feminino? Só mulheres, no início só mulheres. Depois que eu fui, mas no início eram só mulheres. As pessoas saíam, vou te pagar então com isso, você quer levar isso daqui? Porque não conseguia fechar. Então, esse caos dos primeiros anos até, sabe, você conseguir se posicionar, foi muito desafiador para eu poder conseguir continuar, porque eu ouvia até de pessoas que eu gostava. Ai, para com isso. Estão te chamando da empresa tal para você ir lá assumir um cargo. Volta pra... Esquece isso, né? Tem um momento de empreender que é muito solitário, que é só com a gente, né? A gente que tá com o sonho, a gente que sabe onde quer chegar, né? Então, esses primeiros 2 anos foram, assim, cruciais para mim. 2 anos parece uma eternidade, né? Quando as coisas não vingam. não Mas era você fala, fácil. pô, caramba, mas ninguém tá me reconhecendo, né? E você fazer uma coisa Não. tão linda, com tanto propósito. Era a pé ali, atrás de todas as agências. Pegava um ônibus, descia, entrava numa agência, entrava em outra. Era provocada, porque a maioria dos caras, né? Hétero, branco, privilegiado, diretores de criação e atendimento, planejamento para me atender. Então ficava todo mundo assim. E eu falando, porque a narrativa, a propaganda, mostrava número, todo mundo, tá. Mas a gente tem licença poética para fazer a propaganda. Isso daqui vai ficar meio chato, não sei o quê. Então, do auge do privilégio deles, ninguém queria me ouvir. Então, até eu fechar o meu primeiro projeto de 1 milhão, que foi um projeto que abriu, escancarou, porque era de uma marca global, né? Que é um projeto de 1 milhão?
É o meu primeiro projeto. Foi o meu primeiro De 1 projeto milhão? que eu fechei, foi de 1,5 milhão. Gente, eu tô chocada. Que milhão Primeiro é esse? projeto que eu fechei, assim, grande, né? Porque eu atendia marcas grandes, mas com fizinhos bem Como pequenininhos. saiu desse mal fizinho sustentava. pro milhão? Agora eu fiquei... Eu cheguei numa reunião com hoje meu grande amigo, que é o Roberto Groisman, que é da FBIS. Ele era CEO lá, ele, Gal Barradas, era COO. E fui fazer uma reunião com ele. Um PPT, várias ideias que eu tinha, projetos de branded content já lá em 2012. Fiz uma reunião com ele e mostrei, olha, o mercado de cabelo tá assim, trouxe alguns dados e falei, olha, minha proposta é a gente construir uma nova narrativa, novos cabelos, novas cores, a gente viajar Brasil. E ele falou, eu cheguei no momento certo, na hora certa e com dados que eram interessantes, né, também, né, que combinavam com o que eles 2012, estavam. né? 2012. Vamos lembrar, porque hoje esse tema é super falado, mas em 2012... É. Ele falou, olha, eu vou chamar, você consegue vir aqui mais tarde? Porque eu vou chamar o meu time para fazer uma reunião, né? Eu falei, tá, eu venho. Amiga, eu fiquei num café da esquina, assim, porque eu falei, vou vir mais tarde, gente, vou ficar rodando para onde? Vou ficar aqui. Fiquei lá, instalei o meu escritório num cafezinho ali na João Moura, na Vila Madalena, e fiquei ali esperando da hora, né? Bendita da hora. E assim, né, a bucha já tremendo, pensando no como eu ia falar, já o jeito. Na hora que eu cheguei, tinha umas 20 pessoas na sala. Ele simplesmente chamou a equipe inteira das 2 grandes marcas que eles atendiam lá, de beleza, né, de cabelo e tal, e uma outra marca de limpeza. Falou, eu queria que vocês ouvissem ela. Aí eu comecei a falar e as 2 marcas gostaram do projeto. E aí ele falou, você consegue fazer um projeto para essa marca e um para essa? Aí eu falei, sim, consigo. Quanto que você tem um cheiro do que vocês têm de verba? Para onde a gente pode ir? Sim. E aí, quando ele colocou esse dinheiro na mesa, né, tinha quase 2 milhões, eu tremia, assim, né? Porque imagina a pessoa que o povo tá tirando o frigobar de dentro do seu escritório para pagar. Isso. Eu ficava, gente, eu já ficava pensando quem que eu ia chamar, porque, assim, naquele momento eu tinha 2 estagiárias que eram meu time, meu grande time. A pergunta que não quer calar. Quando você conseguiu esse, que não é 1 milhão, são 2 milhões. Você em algum momento falou, puta, cara, será que eu vou dar conta disso? Claro. A síndrome da impostora bateu na porta. Uhum. Eu ia já fazer xixi na calça. Síndrome da impostora, eu tremia inteira. Meu Deus do céu. Eu conto no livro essa história. Eu tremia inteira. E eu, não, vamos fazer esse projeto. E aí virei à noite, mandei, elas aprovaram o projeto, a equipe, eu falei, então agora ferrou, agora eu tenho que ir atrás de um time, né? E aí eu fiz uma conexão com uma outra publicitária que tinha uma agência de publicidade bem pequenininha, bem assim, tailor-made. Ela falou, não, eu topo com você. A gente fechou numa parceria, a gente começou a contratar produtora, e aí dali viajamos o Brasil inteiro, fazendo um projeto super inédito para mostrar cabelos diferentes e tal, e aí abriu a porteira, porque aí tinha uma grande marca endossando a gente, né? E aí você não era mais a louca, né? Aí você já Isso é bacana, aí você começa a ser bacana. Né? E tu fala assim, nossa, olha ela. Agora fazia sentido o que ela tava falando. Muito sentido. Nessa época, teu filho era pequeno ainda? O Paulo tinha, acho, uns 12 anos. Não é tão pequeno, mas é pequeno. Os meus têm 11, eu acho que uns bebês. Tinha uns 12 anos. Viu, meus bebês? Mamãe ama você. Então, gente... Também amo você, bebezão! Começou o momento. Como que era lidar com isso? Porque o que você tá falando não devia ser pouco trabalho. Eu tô imaginando você nas madrugadas fazendo. E fico imaginando onde tava João. É João, seu filho? Paulo. Eu tenho um problema que o João e Paulo, meu cérebro entende como a mesma pessoa. Tá? O Paulo, onde ficava o Paulo? Você não ficava com peso na consciência? Ficava com muito peso, mas assim, também tinha já uma conversa com ele desde muito cedo, aonde eu queria chegar. Então, o Paulo hoje ele é um executivo de banco internacional, é um cara assim, trabalha em trade. Você falou bebê, mamãe te ama, esse cara? Esse. Legal. É isso aí. E desde cedo, assim, sei lá, ele tinha uns 7 anos, eu sentei com ele, porque eu já viajava muito, já trabalhava muito, eu sentei com ele e falei, olha, não vou ser essa mamãe que, né, faz o bolinho da tarde, vai buscar na escola, é muito lindo mesmo, que legal com essas mamães, mas a mamãe quer outra coisa, a mamãe quer isso aqui, ó, eu quero me tornar isso, eu quero que você cresça comigo, eu quero que a gente tenha outras experiências, então né,
desse jeito. Então, por isso que a mamãe tá estudando tanto, por isso que a mamãe trabalha tanto, e eu preciso de você como o meu cúmplice desse plano aqui. Não me deixa chorar, não me deixa ficar triste, porque às vezes ele me ligava, eu tava num hotel fora, ele me ligava, aí ele chorava, eu chorava, aí teve um dia que eu falei, vamos sentar, vamos conversar. E a gente teve um acordo ali. E ele seria com 7 anos. É, com 7 anos. Ele tava, acho que na primeira, segunda série. Primeira série. E aí ele entrou numa cumplicidade comigo, que é até hoje. Então, quando eu fui fazer essas viagens pro Brasil todo, tal, fiquei mais de 3 meses fora, a gente falava por telefone e ele me dava força. Tinha 12 anos, ele falava, vai lá, mãe, vai pra cima, mãe, não sei o quê. Então, que ele sabia onde eu estava querendo, o que eu estava construindo. Então, acho que também é importante a gente ter essas conversas sinceras com os nossos filhos, porque às vezes a gente subestima a inteligência deles, né? Então, a gente meio que romantiza, infantiliza demais, né? Então, não, ele tinha 7 anos e aí muita gente da minha família falava, ai, que absurdo, olha as coisas que ela fala pro menino. O menino tem só 7 anos, mas... Não! Ele sabia, ele entendeu. Eu falei na nossa linguagem ali de mãe e filho, e ele entendeu exatamente do que eu tava falando. E ali a gente fez um pacto nosso, sabe? Ô, Vivi, você tá falando que louco. Porque eu fiz a mesma coisa com a minha filha, que tem 7 anos, que eu tenho gêmeos de 11 e a minha filha de 7. Essa canequinha que você tá tomando aqui, no meu curso, que chama Quem é Você? Na fila do pão. Que eu quero ver depois, quero participar disso daí. Eu dou uma caneca. E aí eu fechei a primeira turma, eram 20 mulheres, eu falei, gente, o que eu vou dar para essas pessoas? Porque eu quero que seja muito especial, sabe, para essas mulheres. E aí eu falei, caramba, caneca. Só que eu vou ter que deixar na casa de todas elas, porque eu queria deixar. E tava em cima da hora, o curso ia começar segunda, já tava imaginando a foto, o print da tela, todo mundo com a caneca. Eu falei, e agora? Bom, saí correndo, já tinha encomendado as canecas, obviamente. E aí falei pros meus filhos, eram na sexta-feira à noite. Falei, meninos, o seguinte, vou fazer um monte de pacotinho, vocês me ajudam? Porque esse curso, a mãe tá muito feliz. Eu quero entregar na casa das pessoas. Só que a hora que eu parar, talvez não tenha onde parar. Aí a gente para e vocês correm e deixam na portaria pra mamãe, fechada. Aí primeiro foi meu filho de 11 anos, um não quis saber, um foi comigo no primeiro dia. E assim, eu contei pra ele, eu falei assim, olha, é muito importante pra mamãe, filho. Então assim, eu tô feliz que você tá aqui do meu lado, porque eu gosto de comemorar com você. E aí ele foi o máximo, daí quando chegou em casa, minha filha de 7 anos, mas eu também queria entregar a caneca. Ela ficou com ciúme, né? Eu falei, tá bom, então hoje você entrega a caneca. E chegou numa portaria, eles ficavam sem graça, então quando dava, eu mesma descia, tocava a campainha, o interfone, só que era uma rua super movimentada. Eu falava, filha, pelo amor de Deus, entrega essa caneca. Ai, não, mamãe, mas eu tô com vergonha. Eu falei, filha, você não tá entendendo. A gente precisa entregar essa caneca. Você vai lá, fala pro tio isso daqui e entrega a caneca. Tá bom, mamãe, eu fui. Ela foi, desceu, pegou a caneca. Já até fez um exercício de relacionamento interpessoal, de fura bolha com a criança. E foi bem isso, porque assim, hoje ele sabe, ele fala, ai, mamãe, como tá seu curso? Então eles perguntam, porque a gente fica, às vezes, ai, não, será que eu devia falar? Será que é muito pra eles entenderem, né? Porque no caso são 3. Sim. Eles ficam felizes, eles ficam orgulhosos. Eles entendem pra onde a mãe tá indo, o que a mãe tá fazendo, as paixões que a mamãe tem, né? Quando tem um assunto que é de mulher, um dia meu filho falou assim, mamãe, você precisa assistir o filme da mulher do Cristiano Ronaldo. Gente, ele já sabia que esse assunto poderia me interessar, você entende? Isso é muito legal. E isso isso que você tá falando são as conversas, né? Essa abertura, essa transparência que você tem, que é importante a gente ter. É que a gente transpira, né? A gente até é chata. Você é chata de vez em quando? Eu acho que sim, né? Monotemática? As pessoas falam que você é monotemática? Eu trabalhei muito, assim, nos últimos anos para deixar de ser monotemática. O que você fez? Me conta. Porque, assim, exercício mesmo de prestar atenção em outras narrativas e olhar para outros universos, porque senão só falava disso, porque eu amo, né? Então, eu comecei a prestar atenção. As pessoas falavam de outras coisas, sentavam para almoçar e falavam, e hoje, não sei o quê, é porque eu fui nadar, eu fiz não sei o quê, eu corri, contavam de coisas aleatórias. Eu falava, gente, eu só quero falar do impacto que foi o último curso que eu fiz, porque as mulheres conseguiram entrar nas vagas que gostariam, não sei o quê, né? Só quero falar disso. Eu falei, não, mas eu preciso circular em outros universos. Gente com propósito, né? Pode ser muito chata, gente. Eu falei, gente, eu preciso circular em outros universos. Precisa sair um pouco dessa pauta, né? Eu comecei a exercitar isso, assim, de forma aleatória, sabe? Falando de outras coisas, de outros livros que eu li, até livro mesmo. Não ficar só naquele tema, né? No tema que pra gente é tão, né, apaixonante, mas é importante, né? Você falou de livro, eu lembrei de uma coisa. Como que vocês... O que você acha das pessoas que mostram vulnerabilidade no ambiente de trabalho? Eu acho ótimo. Eu acho que a vulnerabilidade... Brené Brown. Eu acho que tem muitas coisas, né? Tem os dois lados, né? Eu acho que é muito
importante você se mostrar vulnerável, porque em nenhum momento a gente vai ser sempre uma pessoa forte, a gente não é desconstruído o tempo inteiro, a gente sempre tem coisa para aprender. Então, quando você mostra uma vulnerabilidade, você tem até empatia do outro, né? Então, eu sinto isso. Mas, no mundo corporativo, no mercado, né? Acho que às vezes a gente até romantiza, a gente vê Brené Brown falando e tal. Eu vou mostrar a minha vulnerabilidade. Conta a vida inteira, chora pro outro. Você dá todo o teu ponto fraco, suas fraquezas na mão de uma pessoa que você não sabe o que ela vai fazer com aquilo, sabe? Então, acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cautela, de cuidado. É importante a gente ser vulnerável, faz parte da gente, é humano. E demonstrar de uma forma inteligente a sua vulnerabilidade, sabe? Eu vou até defender a Brené Brown, porque num dos livros que eu li dela, tô estudando, né? Mas ela fala... Eu amo a Brené Brown, eu entendi. Tá? É só porque... Não, mas é que ela cita isso. Ela fala, gente, não confundam. Falar de vulnerabilidade... De você se abrir que nem uma concha, não é isso? Exatamente. Primeiro que a pessoa precisa merecer... A pessoa interpreta errado. Então, primeiro ela precisa merecer a sua escuta. Primeiro. Exatamente. Segundo, se aquele assunto é pertinente. Então, inclusive para líderes, né? Ela fala de um exemplo. Gente, você não pode chegar... um cara fala, então eu entendi. Ele era fazia investimento. Então eu vou chegar para meus investidores, eu vou falar, olha, gente, eu não tenho ideia do que eu faço. Eu não tenho ideia do que eu vou fazer. Fala, não, calma. Não é isso. Não é isso. Isso daí você vai implodir. Então, assim, acho que tem essa sutileza, sabe? Gotas homeopáticas, mas pra você mostrar que você se importa, que aquele dia, fala assim, olha, hoje eu não tô legal. Não tô me sentindo seguro com esse tema. Gostaria de um ponto aqui também. Gostaria que vocês me trouxessem algumas provocações em relação a isso. Olha, eu sou a líder desse projeto, mas eu quero muito co-criar com vocês e ouvir vocês também. Sim. Não tô segura dentro desse... Não sei tudo. Então, pode ser que... Dessa forma, mas sem abrir muito, né? Abrir muito a sua... Não, mas não é isso. Ela fala para não é. Justamente não. Por isso que é tão difícil que ela fala tanto, porque o tema é tão apaixonante que as pessoas falam, já entendi, gente, vou chegar, que bom. Agora eu vou me abrir com todo mundo. Não, e eu sei a vida inteira, exato, não, isso daí em qualquer lugar, né? Total. Não, ela fala, não, é só você realmente ser inteligente com a sua vulnerabilidade. Qual que é o teu ponto fraco, qual que é a tua fraqueza, como que você pode melhorar? Como você coloca isso na mesa de uma forma propositiva, né? É isso. Então, a mesma coisa quando a gente vai abrir uma palestra, por exemplo, o seu PowerPoint não tá do jeito que você gostaria. Então, às vezes, tem pessoas que abrem a palestra assim, gente, desculpa, eu ia fazer uma outra apresentação, mas não deu tempo, mas aí eu tô fazendo essa aqui, mas desculpa, porque tem alguns slides que não estão atualizados. A gente já acabou com a palestra. Eu levanto e vou embora, porque eu falo assim, gente, agora, se a pessoa tá com aquele mesmo slide, fala assim, gente, tudo bem, que bom isso aqui, gente, olha, tô com esses dados, tem dados novos chegando, vou mandar depois, vocês vão receber, me sigam para mais dados. Gente, muda tudo. Total. Se você tem o controle da sua narrativa, ela né? poderia falar, essa mesma pessoa que esse exemplo é maravilhoso, fala assim, nossa, eu tô nervosa aqui, mas vamos lá. Tá tudo certo. Agora não vai falar isso. Gente, ó, mãozinha tremendo, bochecha tremendo aqui, mas vamos começar, vamos time, né? Exatamente. Então, gente, ter essa estratégia, assim. Eu falo que é a pretty crazy. Você é a fofa doida, sabe assim? Adoro. Faz a fofa, mas tá metendo a louco o tempo inteiro, porque pra hackear o sistema tem que ser assim. Tem uma bolsa que eu uso que é Cute But Psycho. Adoro. É isso aí. É nesse mood, é esse mood que a gente vai. Eu quero entender aqui uma coisa. O vamos time que você sempre fala, por que você fala isso? Porque eu sempre tenho comigo que eu nunca tô sozinha, né? Então, quem cuida de mim também não dorme, não, né, tá sempre cuidando de mim, desde os meus ancestrais, né, os espíritos de luz e as pessoas que me cercam. Eu sempre tô falando para muita gente. Eu tenho o meu time, né, que é o meu time fixo, mas eu tenho também o meu time de pessoas que vibram por mim, que torcem por mim. Então, assim, e pessoas que estão ali se inspirando também, sabe? E é uma coisinha que você escreve, tem gente se inspirando em você. Então, eu tô sempre com essa sensação que eu nunca tô sozinha. Tem muita, né, eu posso contar, assim, de uma rede muito grande. Gente, os espíritos fazem parte do seu time. Fazem. Maravilhosos. Com certeza. Os orixás, né? Adorei. Com certeza. Total. E Vivi, se você tivesse que falar uma coisa para quem tá começando a empreender, né? Que no fundo é o teu projeto, né? Das meninas. Sim. O que você falaria para essas pessoas que estão em dúvida se empreende, se não empreende? Primeiro que a gente precisa colocar na balança, né? As coisas. Eu acho que a gente tem muito empreendedorismo de palco hoje, né, na internet, que é muito legal, você dá risada, você se inspira, mas no fundo você não sabe quanto aquela pessoa tá faturando, ou se é só um vídeo legalzinho na internet, com conteúdo que não deu crédito, que é de um autor de um livro X, né, que tem muito isso na internet hoje. E aí vai criando uma onda de empreendedorismo
de sucesso, como chegar no primeiro milhão, como não sei o quê, que aí parece que é fácil. Então, empreender, primeiro tem que saber que para empreender tem que ter aquele coração. Eu faço até um exercício, gente, que eu não vou fazer aqui, que eu vou ficar... Mas é um exercício, faz na sua casa. É assim, ó. Você pega e dá 3 socos no ar, assim, dando uns berros, sabe? É bem alto mesmo, bem assim. Aí você vai sentir aquele coração só. Esse é o coração do empreendedor, porque o empreendedor, a empreendedora, ela acorda naquele mood do vamos time. Gente, boleto chegando, não sei o que, cliente cobrando, não sei o que lá, não é? Amiga, é aqui, ó. Então assim, ó, se você não estiver nessa vibe e não estiver disposto, nem vai. Você acha que nem todo mundo nasceu pra empreender? Nem todo mundo nasceu pra empreender. Então, Como às vezes que a pessoa se identifica, Vivi? Pra mim, isso é o mais difícil. Eu acho que é isso. Porque eu amo empreender, então eu vou sempre falar do que é maravilhoso. Isso. Eu acho que é esse espírito do fazer acontecer e também do pagar pra ver, sabe? Porque às vezes as pessoas, elas vão ficando, a gente tem muitos dados que mostram, né? Gente que sai da CLT e vai empreender, perde tudo, volta pra CLT, fica com ansiedade, fica com burnout, né? Eu tive um pré-burnout, mas por excesso de muito trabalho, né? Mas tem gente que é porque aquela atmosfera da inconstância, dos altos e baixos, do não sei o que vai ser amanhã, faz mal pra pessoa, né? Então, é um lugar que até você ter uma estabilidade financeira, é alto, vale montanha. E às vezes você nunca chega, né? E às vezes você nunca chega. Dependendo. Então, primeiro, tem que ter uma grana, uma reserva de plano B. Então, tem aí uma reserva de 1 ano. Quanto que você precisa para sobreviver por mês? Você tem que ter uma reserva aí de pelo menos 6 meses. Eu falo 1 ano, sabe? Uhum. E a minha empresa demorou 2 anos. Eu fui vendendo coisas. Fui emprestando dinheiro. Fui tela do computador. Porque já tinha acabado a reserva. O segundo ano foi só na base do... Gente, quem trabalhou no segundo ano com a Vivi deve estar com a cozinha completa, até gaguejei. Deve estar com a cozinha completa, laptop. Ainda bem que é tudo meu amigo. Ainda bem que a amizade continuou, porque eu nem sei como que essa amizade... Porque era uma coisa de doido, entendeu? Então, assim, essa inconstância não é para todo mundo. Então, tem que ter um capital, tem que ter certeza do que tá fazendo, tem que conhecer bem o que tá fazendo, não se aventurar. Prestar atenção nos contratos que faz no começo, porque no começo a gente quer fazer parceria com todo mundo, sociedade com todo mundo, né? Tudo no fio do bigode, como diria minha afinada avó, né? E não dá, tudo na ponta do lápis, no contrato, sabe? Pra gente não ser pego em cilada. Eu não fiz essas coisas, eu tô contando aqui coisas que eu não fiz. Então, no começo, vários acordos que eu fazia que não tinha contrato direito, depois eu tinha que pagar pra pessoa uma puta de uma grana, assim, não era aquilo que tinha sido combinado, sabe? Sim. Então, assim, pra quem quer começar a empreender, ter esse fluxo de caixa, saber o que está fazendo, não ir se aventurar em mercados que você não conhece, explora o que você conhece, depois vai diversificando o negócio, né? E tudo no contrato, sabe? Tudo. Agora, por exemplo, esse é um empreendedorismo, talvez um tiquinho maior, não sei se é maior a palavra certa. Eu fico pensando naquela empreendedora que faz bolo de pote em casa, né? Ela não tem contratos, ela faz o bolo e ela sai vendendo. Sim. Não sei o que vai contar dessa empreendedora. Eu quero que você fale alguma coisa. Eu falei porque eu achei que você ia pegar o gancho e ia me salvar. Muito. Eu acho que a maioria das empreendedoras que a gente tem hoje começa, né, nesse lugar. Eu quero dizer que ela não tem uma reserva, é isso que eu quis dizer. Então, como que essa empreendedora faz? E aí eu acho que é uma questão mais de... não dívida, né? Tá. É uma questão mais assim, quando a gente tem essa mulher que ela é empreendedora, ela tá fazendo os bolinhos dela, tudo, ela tem uma rede de confiança, de fornecedor. Então, por exemplo, a minha avó, ela fazia isso, ela era essa mulher que vendia bolo, vendia roupa, tô adorando a tua né? avó, gente. Mas ela tinha a quitandinha do Seu Viana. E ali ela conseguia pegar esse consignado, então ela comprava ali os ingredientinhos dela, ela fazia aquele monte de bolo. Então ela tinha um prazo para voltar a pagar o Seu Viana, aí ela vendia os bolinhos dela, ela ganhava o lucro dela, fazia a continha para ter o lucro dela, pagava direitinho o fornecedor para não deixar de ter, né, honrar o nome dela, né? Então, fazer assim, ela não fazia grandes dívidas. Então, ela podia comprar uma máquina de bolo, de fazer a cobertura tal, mas ela esperava, ela ficava guardando numa latinha, ela não guardava em banco, tal, mas ela guardava numa latinha de dinheiro para fazer quero fazer uma máquina de prensar marmitex. Eu vou comprar à vista esse dinheirinho. Então, também ter cuidado com não dar um passo maior que a perna e ter uma rede de fornecedor, né, de confiança, usar o WhatsApp. O WhatsApp hoje, para essas empreendedoras menores, é uma ferramenta, né, para fazer uma clientela, para mostrar com fotinho bonitinho o seu bolinho, seu produto, né? Sim. Seu produto. Então, precificar, dar um valor maior para o seu produto quando você coloca uma cobertura diferente, quando você inova. Dá para fazer tudo isso, né? Eu acho que ter essa consciência também de não... no primeiro dinheiro que eu ganhei, que eu fui um pouquinho mais,
eu já quero comprar máquina de estampar camiseta, já quero diversificar para vender boné e perde o foco. Acho que o foco é muito importante e pé no chão, desde o pequeno até o grande empreendedor, né? Obrigada, Vivi. Não, é isso Obrigada a mesmo. você. Não acabei ainda, não. Tá bom. Vamos, time. Não, vamos, time! O povo quer saber, Ah, que está nos assistindo, 5 curiosidades de Vivi Duarte. 5 curiosidades. Bem Bom, eu curiosas. já falei, né, que eu sou a vovó da Luísa, de 4 anos. Essa já falou, não vou fazer Essa eu já valer, falei, não. não vai valer? Tá. Olha, eu já fui professora de teatro da terceira idade no Sesc. Adorei, juro. Ai, eu Adorei. amava meus aluninhos, tem fotos deles. Lindos, assim, nem vou falar, senão vou me emocionar. Tem um lencinho aqui. A gente pode mostrar. fazia auto de Natal. Ih, minha filha, essa é uma lindo. curiosidade muito legal. E eu tinha bolsa, né? Então, fazendo esse trabalho que era tão lindo, que eu gostava tanto, eu tinha desconto na faculdade também. Então, era muito legal e eu amava demais. Eu falei já tudo pra vocês. Não, eu vou deixar aqui. você repetir, eu tô sendo maldosa, eu acho. É, Mulher apoia mulher, pode usar Tá, o seu não. exemplo da avó, já deixei. Já tive o meu cabelo liso, né? Eu acho que também uma curiosidade é essa, eu ter me descoberto mulher negra aos 36 anos. Também tem muito a ver com o nosso país, né? Racista, tem o colorismo, que é... A gente tem várias cores de tom de negro, né? Uhum. Quanto mais claro vai sendo a cor de negro, vai embranquiçando aí, você vai alisando seu cabelo, você vai perdendo sua identidade. Aí foi assim na minha família, né? E eu me descobri mulher negra muito tarde, mas aí tinha o cabelo liso. E agora eu tenho meu cabelo todo Eu não entendi cacheado. por que você se descobriu mulher negra muito tarde, Vivi. Porque eu achava que eu era morena jambo, achava que eu era Ah, moreninha, entendi. a cravo e canela, lá. Literalmente eu você sou se uma mulher descobriu negra. negra mesmo. Fui convidada Não para é fazer questão um do- TED, um TEDx, Mulheres Uhum. Negras. Eu já tinha um plano feminino, dava aula na ESPM, olha que maluquice. E aí eu fui convidada para fazer esse TED e me falaram, vem fazer o TED de Mulheres Negras. Eu falei, mas será que eu, gente? Bom chamar mulheres negras, né? Então olha como é cruel, né? O racismo, o Caramba. embranquecimento, a invisibilidade, né? E aí, quando eu me descobri mulher negra, acho que mudou também, não tenho certeza, mudou tudo em relação ao meu trabalho, minha postura, e já tive o cabelo liso, então hoje eu tenho muito orgulho, assim, dos meus cachinhos, né? Cada dia eu tô aprendendo a cuidar mais deles. Eu amo natação, amo mar, adoro corrida também, tô apaixonada. E eu sou muito boa cozinheira. Um dia até te convido a Nossa, gente... Vivi. Aham. É você que vai me convidar mesmo. porque Eu de amo, mim não sai absolutamente nada. cozinhar. Você pode falar aí, um prato que eu vou A minha fazer. filha Eu falou amo. assim, mamãe, não é por mal, mas é que seu macarrão é muito ruim, que é a única coisa que você fazer. Gente, eu faço sim, amo. Então, também, né, eu não sei se deu 5 aí, mas são curiosidades aí Eu minhas. vou deixar valer sim, porque eu tô É. super satisfeita com tudo. Ai, que bom, amiga, obrigada. Vivi, Muito obrigada. Posso falar? Uma delícia ter você aqui. Gente, eu não vi o tempo passar. Tá certo esse cronômetro aí? Acho que tá quebrado. Porque eu não vi o tempo passar. Eu tava legal. vendo, gente. Aham. Assim, Boa. de verdade, obrigada. Você passa uma energia que eu não sei se essas pessoas que estão assistindo, ouvindo, percebem. Então, assim, hoje eu já tinha feito uma gravação, então a gente sempre sai mais cansado, né? Porque é profundo, Sim. eu mergulho nas conversas. Uhum. Aí você chegou com essa vitalidade toda, dando soco. Eu falei, gente, essa mulher é maravilhosa. Então eu já tô assim até animada. Pode até vir mais um convidado. Ó, já chegou outra pessoa, vou entrevistar também. Tô animadésima aqui. Obrigada. Obrigada Obrigada, também, adorei. um Essa energia é abraço. muito boa também. Vou Não, pra gente, cima. Olha aqui. Vamos, o livro da Vivi, que time. podia ser meu, mas é da Vivi. É isso, Maravilhoso. olha. Maravilhoso. Já eu vou ler. endossa esse livro, já Vou ler. bota aí nesse curso Não, já vou do indicar, Cambridge, já faz um gente. cross aí, Exato, né? com certeza. Com certeza. Pronto. Amei. E eu vou querer saber muito do... Deixa eu escrever no seu, vou escrever no seu livro. Ah, obrigada.